Glórias a Deus. Então, já vou lendo aqui, amém? Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas e glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que creem, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeito todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Feche aí teus olhos rapidinho. Senhor Jesus, ainda na tua presença, Pai, me usa, Senhor, conforme o teu querer, Senhor. Suma eu daqui, Pai, seja somente teu Espírito Santo, Deus, abre o coração da tua igreja, Pai, o entendimento, Senhor, de cada um, e que cada um, Pai, possa guardar, Senhor, as palavras, Deus, que o Senhor vai colocar na minha boca, Senhor. Em o nome de Jesus, Deus, tira toda distração, Pai, todo desânimo, em nome de Jesus, Pai, vai dando ânimo cada vez mais, Deus, para o teu povo, Senhor, escutar a tua palavra, Deus, escrever ela na tábua do coração, Senhor, amém e amém. Glórias a Deus. Aqui que eu li, né, gente, em capítulo 1, que Paulo estava dizendo ali para a igreja de Éfeso, que ele se lembrava deles na oração dele, dizendo para Deus, né, para que Deus pudesse iluminar os olhos deles, do entendimento deles, para que eles pudessem ver e saber a vocação naquilo que eles estavam acreditando, que é Jesus, Deus, que através de Jesus a gente somos irmãos dele de adoção, e isso me chamou a atenção, porque muitas das vezes a gente fica focado tanto numa coisa, ou tanto nesse mundo aqui, né, e a gente pensa, ai Deus, eu tenho medo de falar da minha fé, eu tenho medo de dizer que eu sou cristã, eu tenho medo o que vão dizer de mim, eu tenho medo que me rejeitem, essas coisas, sabe, que acontecem no nosso dia a dia, obrigações diárias também, que querem sempre nos afastar, o sistema do mundo também, que sempre quer nos prender, e muitas das vezes a gente só fica preso nessas coisas que o mundo impõe a nós seguir, que, tu tem que ser assim, se tu não for, tu não vai ser aceito, então, lugar, tu precisa se vestir assim, tu precisa agir assim, tal coisa tu tem que fazer, se não seguir, tu não é apropriado pra gente. Mas aqui me chamou a atenção que Paulo pedia para a igreja de Éfeso, para Deus, ele pedia para Deus que eles pudessem ter os olhos de entendimento abertos, para que eles pudessem ver que Jesus é maior que todas as coisas, que a gente tem que focar nessa vocação, né, nesse crédito, a gente acreditar que Deus é maior que tudo, a gente não ter medo de ser rejeitado pelo sistema e tal, porque eu não sei vocês, né, mas os cristãos deveriam ser assim, não seguir esse sistema que o mundo impõe sobre nós, de falar, ai, tu tem que ser assim, ai, não pode ser assim, não sei o quê, e indo e contradizendo a nossa própria fé, colocando a gente na parede, daí muitas vezes faz a gente rejeitar aquilo que a palavra nos fala que é o certo, a gente faz errado, porque os outros estão dizendo que aquilo que está errado é certo. Mas aqui, que a gente leu aqui, é bom que a gente se prenda nisso, que Jesus é acima de tudo, que Jesus, ele tem todo o poder de todo o principado, ele tem todo o domínio de todas as coisas, todos os nomes que se nomeia, Jesus é acima disso. Então, não precisa ter medo se a pessoa vai te falar algo ou alguma coisa, mas sim tenha temor daquilo que Jesus vai achar de ti, porque é isso que importa. Então, que a gente possa ser a nossa característica de cristãos, guardar a palavra de Deus, zelar a palavra de Deus, que a gente é cooperadores de Deus, a gente trabalha com Deus 24 horas, deveria ser assim, em todos os lugares,
no ônibus, na rua, no mercado, principalmente em casa, que começa no trabalho, em tudo que é lugar, de tu trabalhar com Deus. Sempre vai vir coisas para querer te afastar, para querer que tu fique com medo do governo, para que tu fique com medo do teu chefe, ou alguém que fica acima de ti, mas não. Saiba que ele não tem poder de tirar ele tem poder de tirar a tua vida, mas não tem poder de direcionar para o inferno ou para o céu. Quem tem poder para isso, para fazer o grande juízo, é Jesus. A gente tem que ter temor de Jesus. E sim, a gente vir com a ideia de protestar com as coisas do inimigo, que a gente, claro, a gente tem que lutar assim não contra sangue e carne, mas sim contra principados, potestades. É algo espiritual, mas que a gente venha com a visão que a gente não pertence a esse mundo, sabe? É isso que eu quero dizer para vocês, que a gente não pertence a esse mundo, porque muitas das vezes as pessoas querem que a gente fale uma coisa que não é para falar, que a gente sabe que é errado, e obrigam, não, porque tu tem que fazer, não, porque isso que é o certo, não sei o quê, mas se a Bíblia está dizendo que não é o certo, não faça, sabe? Não faça, porque ele vai se ver depois com Deus, sabe? Eu não sei se vocês estão me entendendo muito bem, porque é muita informação na minha cabeça, mas amém. Mas que a gente possa ter nas nossas orações pedindo assim, ó, Senhor, eu tenho isso, isso e aquilo que acontece no meu dia a dia. E peço para ti, Espírito Santo, para que o Senhor abra os olhos do meu entendimento, para que eu possa olhar para o teu poder, para que eu possa olhar aquilo que o Senhor obtém na minha vida, para que eu possa olhar as riquezas que o Senhor tem guardado na minha vida naquele grande dia, para que eu possa seguir o caminho reto. Me ajuda, Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento, me ajuda a entender as coisas do céu, que eu não fique preocupada em agradar fulano, ciclano, agradar o sistema desse mundo, que eu sei, é uma coisa assim que tenta nos prender para que a gente seja todo mundo padrão, tu não pode ser diferente. Peça isso para Deus. Deus, me ajuda a olhar para isso. Abre meu entendimento, que não fique fechado, como o mundo me impõe, para que fique fechado, olhando só em uma direção. Me ajuda a olhar para os outros lugares, a olhar para ti, olhar para o céu, a pensar nas coisas que são acima de mim, que é o Senhor, Deus. Que eu não tenha medo do homem, mas sim medo de ti, Senhor, da tua autoridade que o Senhor tem sobre a minha vida, que é Jesus que tem o poder de tudo, de todas as coisas, é Ele que tem o poder. A pessoa pode fazer o que? Ele te matar, te dar um tiro, pode, mas tu tem que ter temor daquele que é o dono da tua alma, entende? A gente tem que todos os dias, assim, pensar, Deus, se eu tô saindo agora aqui, eu não sei quando é que se eu vou voltar, mas que eu sempre, até no último segundo da minha vida, que eu faça aquilo que é certo perante a tua palavra de eu fazer, que eu não siga aquilo que as pessoas esperam de mim, que é o errado, que as coisas do mundo, o sistema do mundo espera de mim, que é eu aborrecer a tua palavra, aborrecer os princípios teus, mas sim que eu faça aquilo que tu espera de mim, Jesus. Me ajuda, Jesus. E pedindo para que Deus te ajude cada vez mais a entender o reino dele, porque Jesus é perfeito, gente, Jesus é maravilhoso, ele é o nosso rei, ele é o nosso general, a gente é cooperadores dele, a gente trabalha juntos, é nós dois, é eu e Deus, tu e Deus, é sempre assim, tu faz a tua parte, Deus sempre vai fazer a dele, mas que a gente tenha esse pensamento, Senhor, eu não estou sozinha, pode se sentir sozinho, vai ver coisas assim que vai pensar, ai, tal fulano, meu Deus, se diz cristão, mas isso ocorreu na vida dele, mas está sendo humilhado, mas está sendo julgado, ele está na desgraça, está na pobreza, não sei o quê, mas não está sozinho, em tudo a gente suporta. Então, que a gente possa pensar assim, não, Deus, o Senhor está acima de mim, o Senhor é acima dos principados, das potestades, de todo nome, que eu sempre fique no teu caminho, Pai, me ajuda, Senhor, a fitar os meus olhos em ti, a não fitar os olhos nos problemas, a não fitar os meus olhos nas coisas que as pessoas estão me dizendo, naquilo que estão falando, questionando a minha fé, e vai indo, batalhando, é de dia a dia, porque por mais que o nosso corpo aqui, carnal, queira se cansar, queira se enlouquecer, queira falar, Deus, eu não aguento mais ser cristão, olha o que estão fazendo comigo, não sei o que mais, que o nosso espírito se renove dia a dia, está lá em Coríntios também,
que se renove dia a dia, a gente tem que se renovar, Jesus. Se tu pensar, eu não estou aguentando mais, eu estou cansado, não sei o que, esse mundo está piorando, olha isso que estão fazendo, não sei o que, estão se matando, blá, blá, blá. Mas sim, vai continuar, vai piorar, vai acontecer um monte de coisa, mas que a gente renove o nosso espírito todo dia nas promessas de Deus. Que isso é uma leveza de tribulação comparada ao peso da glória que está esperando lá no céu. Porque as coisas vêm assim, vêm notícias ruins, vem tudo para querer acumular na nossa mente, parece que quer fazer de tudo para que acabe a nossa esperança, para que a gente não fique, ai, Jesus não vai voltar, não sei o que, está demorando, mas não, isso é tudo as coisas vindas assim, do inimigo para querer te afastar de Deus, mas não coloca isso na cabeça. Jesus, ele está acima de tudo, é ele que tem sobre o domínio de todas as coisas, é o controle dele, é a permissão dele, e cada dia que se passa mais perto da vinda dele, e ele que é o nosso rei, a gente tem que esperar todos os dias com uma ansiedade, assim, de ver Deus, Deus me ajuda, Pai, ter uma ansiedade de eu voltar para minha casa, que o Senhor preparou antes da fundação do mundo, que o Senhor preparou para mim, Jesus me ajuda a sonhar, pede para Deus, Deus, me ajuda a sonhar, Pai, me ajuda a entender o teu reino, me ajuda me ajuda a pensar em ti, porque senão se enlouquece, irmão, porque senão tu se enfraquece, porque senão a gente vai falar, não quero saber mais, não sei o que, tal, fulano disse que cristão é uma bobagem, não sei o que, vai na fala dos outros, ou vai no arreganho dos outros que ficam questionando sempre a tua fé, e vamos vigiar com essas coisas, sabe, porque isso sempre vai ter, e vai ter um tempo, gente, que a gente não vai conseguir ter a Bíblia, vai ter um tempo que a gente não vai conseguir mal se falar, vai ter um tempo que vão tirar a nossa vida, e a gente tem que estar preparado. Não é mais um momento de mimimi, não existe mais isso. Cada dia mais o tempo está passando, as coisas estão piorando, vão piorar cada vez mais. Não estou querendo te apavorar, né? Mas é o que está na palavra, que mostra, assim. E cada vez mais a morte está ceifando, assim, as famílias, as vidas. Eu fiquei apavorada de tanta gente que eu conhecia e morreu nesse ano. Não tem uma família que eu não conheço que não morreu algum parente, vizinhos. Olha, muitas pessoas morreram, principalmente nesse ano, vão morrer mais. Mas a gente tem que estar na esperança ali, com Deus. Não, Deus, é da tua permissão, o Senhor que está no domínio, é o Senhor que está no poder da situação, é o Senhor pensar, é tudo Deus, não é o inimigo. Porque o inimigo, gente, o inimigo só faz as coisas se Deus permitir. Porque não está escrito aqui que Jesus é acima de todos os principados, de todas as potestades, tem principados, tem potestades do inimigo, tudo, né? Mas Deus está acima disso, a gente não tem que ter medo, porque o inimigo vai levar minha vida, porque o inimigo vai destruir meu trabalho, porque o inimigo vai destruir minha família, porque o inimigo vai destruir a minha casa. Não. As coisas que acontecem na tua vida é porque Deus permitiu. Muitas das vezes vem coisas para que Deus prove, para provar a nossa fé. Aí, provando a nossa fé, produz a paciência, produz a esperança, produz cada vez mais intimidade com o Senhor. Porque muitas das vezes as coisas estão muito boas na nossa vida e a gente não dá importância mais para Deus. Tá tudo bem, não vou orar. Vou orar 5 minutos. Não vou fazer jejum nessa semana. Não vou louvar, não vou ensaiar, não vou fazer nada. Aí Deus prepara umas coisas para acontecer na tua vida e tu chega mais perto de Deus. Tem pessoas assim, eu creio que tem pessoas assim, eu vejo pessoas com uma luta, não sempre na mesma luta, né, mas com várias lutas e tal, mas que são super aproximadas de Deus, mas tem pessoas que tá dando tudo certo, se afastam de Deus. Aí, quando dá tudo errado, se aproximam de Deus. Aí, por isso que vem as lutas, porque Deus vai querer que tu fique aproximado com ele do que longe, né? Mas, enfim, mas que a gente se agarre nessas coisas, gente, que a gente se agarre na palavra de Deus, todos os dias, tenta ler a palavra, nem que seja 5 minutinhos, fazendo um devocional ali rapidinho. Eu sei, gente, que o tempo está sendo corrido, está sendo, e isso o inimigo tem pegado muito da gente, o tempo, porque cada vez mais vai ter mais coisa para a gente fazer, tudo, mas menos para ter tempo para Deus. Vai ser uma coisa assim, uma luta, mas a gente vai ter que abrir mão, a gente vai ter que ter essa consciência, não, eu preciso adorar a Deus, eu preciso ter um tempo para Deus, Deus quer tudo na minha vida, sempre, sempre, porque o inimigo vai te encher de obrigação diária, mas, olha, te encher dos pés da cabeça, vai ficar, meu Deus, só tenho tempo para acordar e dormir, porque o resto nem fico em casa, não sei o que, não sei o que mais, não, onde que tu estiver, tenta se revestir, tenta se ficar ligado atualmente com Deus 24 horas, porque a gente não pode esquecer que a gente é cooperadores de Deus, embaixadores do Senhor, não perde a oportunidade de evangelizar,
o nome de Cristo, falando, não, isso está acontecendo, eu sei, a pandemia está vindo, a fome está pegando geral, mas é Jesus que está no domínio de tudo, Jesus ama tu, Jesus vai transformar a tua vida, se arrepende dos teus pecados, que Jesus tem uma morada para ti lá no céu, se prepara para a vinda de Jesus, não perde a oportunidade nunca, jamais não perde a oportunidade. Pede para que Deus abra a tua visão, a tua cabeça, porque vai vir pessoas na tua frente, vão falar, meu Deus, ai, por que tá assim? Tu viu o que aconteceu em tal lugar? Ai, deu tiroteio, ai, roubaram tal carro, não sei o quê, ai, eu não sei o que eu vou fazer. Chega lá com uma palavra, a pessoa pode dizer não, pode rir da tua cara, mas a tua parte tu fez, entendeu? A gente tem que lutar, a gente tem que ser trabalhadores do Senhor, porque olha que Paulo passou, olha que os acompanhantes dele passaram, olha, eles eram açoitados, eles viviam em prisão para lá e para cá, a casa de Paulo praticamente era prisão, e eles mesmo assim, influenciando as igrejas, influenciando o povo a buscar o nome de Deus, e eles tinham o fruto do Espírito Santo. A gente precisa pedir isso para Deus, Deus, eu estou cansado, meu corpo está cansado e tudo, mas me ajuda a ter os frutos como Paulo teve, porque, olha, gente, o homem apanhava, mas apanhava mesmo, eu nunca levei um açoite na minha vida e nem quero levar, mas se acaso levar, eu quero ter os frutos do Espírito Santo, porque Paulo aguentou, a gente também vai aguentar, mas a gente precisa pedir isso para que Deus prepare a gente. Fala, Senhor, me ajuda a ter os frutos, Pai. Me ajuda, Senhor, a não negar o teu nome, Senhor. Me ajuda a ser fiel, lutar o bom combate nessa terra, Pai. Me ajuda. É o Senhor que está acima de todas as coisas. É tudo permissão tua, Jesus. O Senhor que é minha força. É o Senhor que é meu general. É o Senhor que comanda a minha vida. É o Senhor que comanda a minha casa. Se está dando tudo errado, é permissão do Senhor também. Se está dando tudo certo, é permissão do Senhor também, mas que 24 horas a gente esteja sempre na presença de Deus, sempre, sempre, sempre. Olha, fala com Deus até quando está com sono ali, fechando os olhos, assim, mas vai falando com Deus, já vai sonhando com as coisas ali, com os versículos na cabeça, sempre ligado, gente. Onde que tu tiver, situação que ocorrer na tua vida, sempre esteja ligado com o Senhor, porque é Ele que é acima de todos nós. Não vamos se prender nesse mundo podre, nesse mundo assim, ó, que é terrível, tá cada vez mais podre, tá cada vez mais se destruindo. As pessoas, eu fico apavorada assim, porque as pessoas não têm amor, as pessoas não têm mais respeito com nada, e vai piorar muito mais. Vai vir perseguição, os cristãos vão ser levados assim, eu creio que vai vir um soldado, vai querer tirar a nossa vida e tal, mas a gente tem que crer que Deus tem uma vida preparada para a gente. A gente só vai vivenciar as promessas que estão na palavra do Senhor, aquele que vai com tudo, com a palavra escrita aqui no nosso coração, ó, e vivenciando todos os dias. Não é porque a gente está aqui no Zoom que a gente vai começar a viver a palavra. Não, é no teu 24 horas. Tu tá na cozinha, lavando a louça, sei lá, tu pensou em alguém, ora por aquela pessoa. A pessoa te pediu oração, ora por aquela pessoa. A pessoa tá ali precisando de ajuda, ajuda a pessoa, sempre, 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 24 horas vivenciando a palavra. Fuja do adultério, fuja das visões que o inimigo está te preparando ali, fuja de tudo, fuja das oferendas que todos os dias é preparado para ti, fuja dessas coisas. Isso é vivenciar a palavra. Tu fala, não, não vou fazer isso, porque na palavra está escrito tal, tal, e quem vencer vai herdar o reino de Deus, e é isso que eu vou fazer. 24 horas tem que ser assim, gente. Não é uma brincadeira. Se a gente está em casa, tem que ser 24 horas lutando com pensamento, lutando com sentimentos, lutando com emoções. É 24 horas. E que a gente possa ser mais fortes, porque não por uma coisinha, ai, vou sair da igreja, ai, não vou mais ver o culto, não quero mais entrar no Zoom. Não. A gente não seja assim, crianças, meninos, mas sim homens e mulheres de Deus. Isso eu tenho sempre falado. Vamos ser homens e mulheres de Deus, porque é um caráter. A gente precisa montar um caráter com Deus. Por isso que eu achei muito lindo a oração de Paulo, ele falando para a igreja de Éfeso, que se lembrava sempre deles, para que Deus iluminasse os olhos do entendimento deles. Por quê? Porque assim eles iam ser cada vez mais maduros com Deus, entendeu? É isso que a gente precisa ter, para que a gente pare de ficar focando numa coisinha, nada a ver, uma coisinha petitinha, assim, a pequenininha, aí faz, ai meu Deus, é o fim do mundo, meu pai, não sei o quê. Não, não é o fim do mundo, é a gente que gosta mesmo de aumentar as coisas, a gente tem que ir lá e falar, ó, Senhor, isso aqui está me incomodando, realmente está me incomodando, mas me ajuda, Pai, a não focar nisso, mas sim focar no teu reino, Senhor, me ajuda a focar mesmo na tua palavra. A gente precisa disso, gente, se alimentar cada vez da palavra do Senhor, porque senão,
como é que vai ser uma situação aqui? Já era, já era. É a palavra que nos ajuda a ficar em pé, porque se não tiver palavra, já era, a gente já cai, já não levanta mais, não é tempo mais de cair. Então, que a gente possa continuar todo mundo num só espírito, num só esse sentimento. Eu vou ler aqui os últimos versículos para a gente. Peraí. Glórias a Deus, vai dando glórias a Deus. Tá, vamos ler os últimos versículos que diz assim. Acima de todo principado, versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Que aqui está dizendo que Deus, né, deu todo o domínio para Jesus e que ele que é o cabeça da igreja. Então a gente é o corpo. Então a gente precisa, gente, fazer a nossa função como corpo. Porque muitas das vezes a gente fala, não sei o que, eu participo da igreja e tal, mas não ajuda nem numa oração, não ajuda nem em algo assim que tá precisando, tipo, braçal, sabe, na igreja. Mas fala, eu participo da igreja e tal, e daí nas orações fala, Senhor, eu participo do teu corpo, não sei o quê, mas não faz a tua função, sabe? A gente precisa disso, tipo, de falar assim, Deus, me ajuda a agir como um corpo realmente teu. Que eu não fique sendo um parasita, tipo, ter um membro ali que não funciona para nada, sabe? Tipo, se eu tivesse aqui meu braço, né, paralisado, eu só ia ter ele como um chumbinho, como um peso, porque não ia fazer nada, e eu só ia ficar ali com ele assim, sem fazer nada. Não, meu braço tem a função de alcançar alguma coisa, de entregar alguma coisa para alguém, mas que a gente possa ser uns membros um ajudando os outros, não ter inveja que, essa mão aqui é mais bonita do que essa. Não, mas sim unir essas duas aqui e fazer a função que elas têm de fazer. Porque quem que comanda tudo é Jesus. Quem está acima de nós é Jesus. A gente não tem que querer ficar acima de Jesus, porque eu quero isso, não sei o quê. Não, pergunta se é da vontade de Deus. Deus, é mesmo realmente da tua vontade de eu fazer isso? É mesmo realmente da tua vontade de eu falar isso para aquele fulano? Senhor, é da tua vontade de eu sentir esse sentimento por aquele fulano? Entendeu? Porque é Deus que está acima de nós, não falar, é Deus que me dirigiu para isso, Deus me dirigiu para aquilo, se colocando acima de Deus, sendo que Deus não falou nada, e falando, porque Deus me disse isso, Deus me falou aquilo para fazer isso para ti, sendo que Deus não disse nada, se colocando acima de Deus. Quem é a cabeça da situação é Jesus. A gente é o corpo, a gente tem que comandar aquilo que a cabeça manda dizer. Porque a minha mão mexe tudo, porque a minha mente está comandando de ela mexer. Então a gente tem que pensar, não, Jesus não falou nada, não vou fazer nada, vou ficar parada. Jesus mandou eu parar, eu vou parar. Jesus mandou eu prosseguir, eu vou prosseguir. Jesus mandou eu fazer isso, eu vou fazer. Então é sempre nisso que a gente tem que estar grudado e pegado. Foi Jesus que me proporcionou isso? Não. Amém. Não foi. Foi Jesus? Tá bom, foi. Então tá, vou seguir aquilo que Jesus me falou. Porque muitas das vezes a gente coloca nas coisas do nosso coração que nos engana todos os dias esse coração nos engana, todos os dias essa mente aqui nos engana, por isso que a gente precisa ter a mente de Deus, o entendimento de Deus, porque senão já era, a gente confunde tudo, faz uma bagunça, escandaliza o nome de Deus, aí depois Deus vem com a mão sobre ele, porque aí daquele que vem o escândalo, aí a gente leva a luta porque não sabe o porquê, porque a gente fica pensando coisas da nossa cabeça, dizendo que é Deus seguindo nossas instituições carnais, a nossa natureza enganosa, podre, e falando que as coisas divinas, e não é, sendo que a palavra mostra que não é, mas a gente, com a nossa ignorância, continua seguindo as coisas da natureza carnal, aí a gente leva a batalha. Mas não, a gente tem que seguir as coisas divinas de Deus, seguir aquilo que o corpo de Deus tem que seguir, aquilo que a palavra nos manda, que é o nosso manual, de como a gente tem que funcionar, daquilo do sentimento que a gente tem que ter. É não só sentimento, não a gente ficar todo mundo numa tristeza, num pavor, num conflito. Não. Se tá fraco, se tá alguém doente ali, ajudar. Aqueles que estão mais fraquinhos na fé, vai lá ajudar, orar e tal, jejuar por ele. Mas hoje em dia é uma luta, né? Hoje em dia é uma luta para fazer tudo nessa vida. A gente está travando, né, meu vídeo aqui, né? Mas amém. Já estou encerrando a palavra. Mas é isso, gente. Eu peço que Deus nos ajude cada vez mais a orar, nos ensinar a orar, nos ensinar a louvar Ele, nos ensinar a ser cristãos de verdade nessa terra,
ser cristãos que suportam as coisas nessa terra, ser cristãos que vai suportar ainda mais coisa na futura, que a gente se prepare todos os dias, porque realmente a gente não sabe a nossa última hora. Só que o que eu penso todos os dias mesmo, que eu penso: Senhor, eu quando me ir dessa terra, quando for a tua hora de tu, Senhor, falar: não, eu vou buscar a Fran, eu tenho a certeza, Pai, que eu vou ir nos teus braços, certeza que eu deixo uma história aqui, um exemplo aqui, a certeza que eu combati o bom combate, mas me ajuda a ser uma pessoa esforçada perante ti. Porque muitas vezes a gente quer as coisas de Deus e tudo, mas a gente não se esforça para nada. A gente vai ali e faz como se fosse uma obrigação, nem se importa, vive a vida podre de sempre, nunca tem uma revolução, nunca muda, é sempre os mesmos assuntos, é sempre os mesmos pensamentos, é sempre a mesma ignorância, e Jesus não quer isso. Ele não quer um corpo que nunca evolui, sabe? Um corpo que não sai do lugar, um corpo que nunca cresce, entendeu? Porque não existe bebê para sempre. Mas a igreja quer sempre ser bebê, a igreja quer sempre tomar um leitinho, mas não, gente, a gente cresce, a gente tem que comer feijão, comer carne, entendeu? Mas não, a igreja sempre quer ser bebê, sempre quer ser criança. E Jesus não quer um corpo assim, ele quer um corpo maduro. Então, todos os dias a gente tem que falar: Deus, me ajuda a amadurecer, porque eu sou mimada, eu tenho o Senhor como um babá, e o Senhor não é babá, Deus não é babá, gente. Jesus é rei, ele é o nosso Deus, é o nosso Pai soberano, em todas as coisas ele está presente, ele está nos olhando, o mundo espiritual está nos olhando, todo mundo está nos acompanhando. Então, a gente tem que ter essa noção: Jesus, me ajuda a parar de ser criança, eu tenho que crescer, me ajuda a evoluir com a tua noiva, com o teu corpo, Pai, me ajuda a pensar os mesmos pensamentos que o Senhor tem, a olhar as coisas divinas, a olhar que o Senhor é soberano, o Senhor que está acima de tudo. Então, me ajuda, Pai, a ter temor, me ajuda a obedecer, me ajuda a obedecer aos meus líderes, me ajuda a obedecer àqueles que estão acima de mim, me ajuda a ser uma boa ovelha, Pai, me ajuda a não ser um bode, não ser um lobo vestido de ovelha, me converte, Pai. Tem que falar essas coisas, falar coisas que tu não quer falar, mas tem que falar, e tu tem que escutar coisas que tu também não quer ouvir, porque muitas vezes a gente fala coisas que a gente quer, mas ouve muita coisa que a gente não quer, que é o quê? A palavra. Eu abro a Bíblia assim, vem um constrangimento incrível, sabe? Separa realmente a minha alma, a minha carne separa tudo. Eu fico: meu Pai do céu, como é real, eu sou uma podre, eu realmente preciso de Jesus, porque senão eu pereço e vou ficar nessa terra. Todo dia é renúncia, gente, todo dia é uma renúncia, não é brincadeira ser cristão. Se tu acha que é brincadeira, só tá perdendo tempo, vai pro mundo, aproveita o restinho que ainda tem, porque realmente não é brincadeira. Todos os dias a gente tem que se revestir, todos os dias eu tô numa evolução, todos os dias a gente tem que amadurecer, larga as coisas de meninice, larga as coisas de bebê, amadurece com o corpo de Deus em nome de Jesus. Amadurece a tua mente, amadurece o teu entendimento, tira as ignorâncias da tua cabeça, pede para o Espírito Santo abrir o teu entendimento em nome de Jesus, pede graça, pede os frutos em nome de Jesus, porque senão a gente não vai aguentar de jeito nenhum nessa terra, a gente não fica em pé, porque as obras carnais cada vez mais, Senhor, cada vez mais é, nos sufocam, sabe? E cansa. Aí por que que muitos cristãos vai e se matam? Porque as obras carnais estão lá 24 horas, não conseguem se libertar, se matam, ou vai para o mundo, essas coisas. Mas não, a gente que vem até aqui, em nome de Jesus, que a gente tenha o espírito de temor, o espírito de ousadia na presença de Deus, que a gente tenha a fé, que a gente consiga ter a mansidão dentro de nós, por mais que as coisas possam estar uma loucura na nossa volta, a gente tem que se lembrar que é a noiva de Cristo e como que a noiva de Cristo tem que agir, porque a gente acha que ninguém está vendo, mas Jesus está vendo 24 horas. A gente não pode se fazer de bonzinho só quando quer uma coisa perante Deus, porque Deus não vai te ver só na hora quando tu vai orar. Não, Ele te vê até antes quando tu vai orar. Então a gente não pode se transformar em várias personalidades. A gente é só uma, entendeu? Ter só uma identidade perante Ele. É incrível que está abordando todos os assuntos, né? Mas amém. Que a gente possa ter fé, gente, fé em nome de Jesus. Se a tua fé tá pequenininha, começa a pedir fé para Deus, começa a abrir os teus olhos, porque mais um dia tu teve de vida, tu tem saúde, tu não tá com Covid, tu não tá entubado, tu tá com a tua família, tu pode
orar, tu pode se ajoelhar, tu pode ler a palavra, tu tem isso. Não queira ficar em cima de uma cama para querer se arrepender nos últimos momentos. Ai, Senhor, por que que eu não fiz isso? Ah, Pai, por que eu deixei essa oportunidade passar? Ai, meu Deus, se eu pudesse voltar, não sei o quê. Imagina se tu não tiver a tua oportunidade de voltar, né? Então, essas coisas tem que pensar. Não ficar pensando: "Ai, Deus, eu não ganhei isso. Ai, não sei o quê, sou infeliz". Não, não, não. Dá graça em tudo, dá graça no teu arroz que tiver no teu prato, um feijão, dá graça que tu respira, dá graça em tudo, que tu viu o céu, a chuva, tudo, tudo, um barro, se tu vê uma criança, tudo, dá graça. "Ai, Deus, muito obrigado por eu ver essa criança, muito obrigado por eu estar nesse ônibus, muito obrigado por tudo, Pai, por tudo", sempre agradecer. Porque Deus não quer umas pessoas ingratas